Eu sei que esse tópico é um dos mais desafiadores para a maioria das mulheres que conversa comigo sobre mudar a alimentação, mas ao mesmo tempo é um dos mais importantes e eu tô falando da organização. Eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental, ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. Então vocês sabem que aqui a gente não trabalha com dietas, não é algo que eu trago para o meu consultório na prática, porque eu não acredito na funcionalidade, no benefício dela, pelo contrário. Para mim ela funciona quando tá tudo muito perfeito e até a página 2. Isso não quer dizer que você precisa ter uma alimentação desorganizada e seguir qualquer coisa, comer qualquer coisa em qualquer quantidade. Então, um dos pontos que eu mais trabalho é sobre organização e planejamento, e aqui eu te trouxe algumas orientações para colocar em prática na sua vida agora. Bom, o primeiro passo é você entender a sua rotina, a sua organização, o que acontece na sua vida fora a alimentação, porque na verdade a sua alimentação é que vai ter que entrar nessa rotina e não a sua rotina mudar por conta da sua alimentação. Então a gente precisa encontrar aquilo que é viável, o que é possível de colocar em prática. Por isso eu te sugiro pegar uma folha sulfite e colocar ali mais ou menos os dias que vão ser mais corridos, o dia que você tem menos tempo para fazer refeições ou pensar no que comer, tem que ser algo muito rápido, muito prático. Nos momentos desses dias que são mais desafiadores para você, seja o período que você está no trabalho à tarde, ou quando você acorda, ou o período que você chega em casa. Então eu imprimo normalmente com as minhas pacientes um planner que eu tenho semanal para a gente grifar ali de alguma cor os dias e os momentos que são mais desafiadores para a gente começar justamente por eles. Então é importante que você entenda a sua dificuldade. Se é o que comer, será que é o ter disponível, será que é o preparo, o levar, o comprar, para daí a gente encontrar soluções. E aí depois disso a gente vai relembrar os tópicos sobre fome. Por quê? É importante que você tenha refeição quando essa fome ela está mais consciente para você, quando ela não tá aquela fome de leão. Por isso é importante fazer refeições com uma fome nível média, pequena, evitando chegar naquele nível de fome muito grande em que você não consegue pensar direito para fazer essa escolha, essa refeição com consciência. Então, entendendo os momentos que você realmente sente fome, você vai buscar fazer essa refeição para conseguir honrar o seu corpo e dar nutrição e nutrientes e comida para ele quando ele realmente precisa. Então, se você percebe, fazendo essa organização da sua semana, que no período da tarde você sente fome que você não costuma comer, é ali que a gente precisa montar uma próxima refeição, fazer uma combinação das ideias que você gosta e de alimentos que vão te nutrir, te sustentar, te saciar para você colocar em prática. E aí a gente vai para um dos melhores pontos, que é entender o que você gosta de comer. Se fosse numa nutrição muito tradicional, não é um erro, mas cada um se adequa de uma forma, eu não iria perguntar muito o que você gosta de comer. Então, aqui eu te sugiro investigar. Qual é a preferência do sabor daquela comida? Será que é doce ou salgada? Será que é quente ou gelada? Será que você gosta de beber algo só, algo para mastigar, para que seja crocante, cremoso? O que você gosta, né? Qual é a consistência que você gosta? Assim você consegue discernir mais ou menos quais são as opções para você colocar em prática na sua alimentação. Porque se você comer por comer, porque é saudável, porque a Rafa falou, porque a nutricionista falou, existe uma chance grande aí de você não conseguir manter isso a longo prazo, porque ele não está sendo sincero com você, está sendo pelo outro. Então a gente precisa ter esses alimentos disponíveis em casa. E para isso a gente precisa organizar a compra, entender o que tem disponível, de que tempo em tempo você vai comprar e abastecer a sua despensa, o armário, a geladeira. Então aqui com as pacientes eu costumo recomendar alguns alimentos, né, que a gente vai poder comprar toda semana, que a gente vai precisar às vezes comprar toda semana, na verdade, ou alimentos que a gente vai comprar uma vez ao mês, alimentos que a gente vai comprar de quinzena, para você se organizar em relação ao dia. Porque se eu não tenho um alimento disponível, sempre pensa nessa questão. Se eu tenho só uma opção, que é comer o que tem, comer qualquer coisa, pedir pro aplicativo e comer fora, essa sempre vai ser a única opção. E que não é um erro, mas a gente vai ter que lidar com ela. Agora, se você tem uma outra opção, você consegue ter o poder de escolha e assim a gente quer fazer com a sua organização em casa, com a alimentação. Então é como se a gente fizesse sim um guia alimentar, um guia da sua alimentação, um guia de planejamento da sua semana,
em relação ao que você vai comer. E vai ter que ser muito do jeito que funciona pra você. Aqui eu coloco ideias de lanche da tarde, ideias de café da manhã, ideias de combinação de almoço, ideias de refeição da noite, ideias para comer antes de dormir, porque eu sei o que eu costumo gostar e assim eu faço com as minhas pacientes também, de um jeito que funcione para elas. Então você pode ter, por exemplo, uma lista de refeições doces e refeições salgadas, para você saber ali na hora o que você pode planejar. Você pode ter uma lista de alimentos café da tarde barra café da manhã, que são alimentos que você costuma comer nesses horários e que tá tudo bem para você. Se ele for um desafio, você consegue olhar para aquela folha no meio da sua rotina e lembrar qual opção e analisar qual opção vai fazer mais sentido para você naquele dia. Porque você pode gostar tanto de um pão com ovo como uma panqueca doce com chocolate no café da tarde. E os dois podem estar disponíveis para você olhar e lembrar daquilo e no momento se preparar para fazer ou organizar o dia, né, para você levar para comer. Só que não quer dizer que você goste dos dois, que você tenha que comer os dois. Hoje, o que eu estou querendo comer? Então, sim, quando a gente anota, traz isso por papel, coloca isso em prática, fica muito mais tranquilo colocar a organização em prática realmente, em ação, e não só ficar imaginando uma dieta perfeita, uma alimentação perfeita sem ter essa base. Uma vez eu escutei essa frase que, apesar de não concordar com essa rigidez do pensamento, ela faz muito sentido. Então, quem não se planeja errar. E na verdade, o erro aqui que eu quero dizer é de você não ter essas opções para você escolher. Então, quando você não se organiza, você meio que está organizando a dificuldade de colocar aquilo em prática. Porque eu não me planejei, eu não me organizei. Então, a hora que o imprevisto chegar, eu não vou saber lidar com esse imprevisto. Eu só vou ter um plano, eu só vou ter um caminho para seguir e eu não tenho outro. Então, quando eu não me preparo, eu estou me preparando para ter essa dificuldade de colocar em ação aquele meu compromisso. Fez sentido? E aí eu quero te deixar um convite de ferramenta para você colocar em prática. Pensa em um desses pontos que você quer cuidar da sua organização. E vamos pensar o mínimo que você se compromete a fazer e o máximo que você se compromete a fazer nesses próximos dias. Então, se para você o mínimo é, pelo menos uma vez na semana, olhar para a sua semana e organizar o que você vai comer com ideias e opções, coloque isso. E o máximo que você vai fazer é que você vai levar todos os dias as refeições para o trabalho ou todos os dias você vai preparar uma refeição. Para que você entenda que se você chegar no máximo, tá tudo bem. Mas se você também fizer o mínimo, tá tudo bem, porque esse foi o compromisso que você se organizou. É diferente de você falar que você vai fazer 5 vezes na semana dias perfeitos e aí se você não consegue colocar isso em prática na alimentação e tal, já foi por água abaixo, você perdeu todo o seu objetivo. A ideia não é essa, mas sim de você encontrar um equilíbrio, de ter sim alimentos mais prazerosos, que são às vezes menos nutritivos, mas que são muito especiais, significativos para você. Só que, ainda que eu coma alimentos diferentes, com nutrientes diferentes, em quantidades diferentes, às vezes além do que eu preciso, eu posso buscar entender como eu vou comer, por que eu vou comer, como eu vou apreciar esse momento para realmente valer a pena e não só comer por comer. Como também pode ser que eu vá preferir dizer não para esses alimentos para honrar o meu corpo com uma nutrição, com qualidade, com nutrientes. Isso não quer dizer que eu preciso ter uma alimentação limpa, que eu acho isso um absurdo, mas ok, fica para um outro vídeo esse pensamento de mentalidade de dieta que a gente acha que tá sendo normal e bom e que na verdade só tá atrapalhando a nossa relação com a comida. Então essa alimentação perfeita ela não precisa existir para que você seja saudável e a organização é um dos principais pontos de você melhorar a sua relação com a comida, já que com isso você não precisa ficar o dia inteiro pensando na alimentação, que você não precisa se cobrar por fazer exatamente aquilo, já que são possibilidades, opções de você colocar em prática e é um dos pontos de facilidade para a sua alimentação mais saudável. Espero que esse vídeo tenha feito sentido e na semana que vem a gente se vê com mais um assunto sobre uma relação mais leve com a comida. Enquanto isso, comenta aqui embaixo um tópico, um tema, uma dificuldade sua que você gostaria de ter um assunto sobre isso que você ainda não viu aqui no canal.